Graça e paz, amados irmãos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para realizarmos juntos a leitura orante dos Salmos. Hoje a gente vai dedicar a nossa atenção ao Salmo de número 14. É um salmo que o autor nomeado desse salmo é Davi. É um salmo que ele não cabe em categorias comuns dos salmos que a gente já mencionou aqui. Ele tem características de lamentação, mas ao mesmo tempo ele tem características de literatura de sabedoria. Então, assim, esse salmo é um salmo à parte. A gente vai ter aqui aquela oportunidade de fazermos as 3 leituras, uma vez que esse salmo também é um salmo mais curto. Então, os irmãos vão ter aquele momento de pausa para refletirem um pouco sobre o que é que o salmo está comunicando ao nosso coração pessoalmente. E passados esses momentos de pausa, a gente vai ter aquela reflexão no salmo, como de costume, e ao final a gente vai fazer uma oração. Uma oração com base naquilo que o salmo traz ao nosso coração, ou faz com que o nosso coração transborde em alguma reação àquilo que o salmo está trazendo para nós, tá? Eu vou fazer essa leitura, eu peço ao irmão, à irmã, que, se possível, vá a um lugar que seja mais tranquilo, evite distrações, para que esse seja um momento em que, no seu dia, em que você possa ter um contato mais profundo com a palavra de Deus. Vamos fazer isso? Salmo de número 14. Algumas Bíblias vão ter esse título: A corrupção do pecador e sua redenção. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem comem pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem.
não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amados irmãos, a gente percebe aqui nesse salmo uma sensação do salmista Davi. Uma sensação de que naquela época, naquele tempo, as pessoas viviam como se Deus não existisse. Viviam como se a verdade, a realidade de Deus fosse uma coisa que não era de importância. E aí você pode pensar juntamente comigo e refletir sobre isso. Na verdade, se a gente vai para aquelas nações que povoavam ali Canaã, eram todas nações politeístas. Todas essas nações criam em falsos deuses, criam em deuses que eram feitos pelas mãos humanas. Como é que então o salmista trata desses povos, dessas pessoas, como sendo pessoas que não criam em um Deus, em qualquer dos termos que se possa pensar? É porque o salmista aqui, ele não estava falando daquilo que a gente conhece hoje como ateísmo filosófico. Aquelas pessoas que negam a existência sobrenatural de um Deus criador de todas as coisas. Ele não estava aqui tratando desse ateísmo, que é, muitas vezes,
usa a religião, ou usa a ciência como religião. Eu digo que o ateísmo filosófico dos nossos dias nada mais é do que uma religião que nega a Deus. É uma religião que tomou por base a ciência como se fosse um dogma e passa a negar a existência de Deus com base de um dogma. Sendo que isso não se sustenta, como nós bem sabemos, porque a despeito daquilo que se pense de Deus, Deus continua sendo Deus. Isso não muda a sua essência, isso não muda a natureza, isso não muda quem ele é. Assim nós entendemos. Então, que tipo de ateísmo é que o salmista está falando aqui? É um ateísmo mais perigoso, talvez. É o ateísmo prático. É daquelas pessoas que dizem que existe um Deus, porém vivem como se não existisse. É aquelas pessoas que proferem que são crentes em Deus e que podem fazer parte até da mesma comunidade ali dos israelitas, mas que vivem como se Deus não existisse, meus irmãos. É esse tipo de pessoas que tratam da realidade de Deus na vida prática como se ela não existisse. É a esse tipo que o salmista Davi está se dirigindo. Então esse salmo, como eu já disse anteriormente, ele não é só uma lamentação. Ele traz características de um escrito que a gente chama de sapiencial, de sabedoria, porque ele vai dizer assim, diz o tolo, ou diz o insensato no seu coração. Se você for para o livro de Provérbios, você vai ver essa expressão o tempo todo. É o tolo em contraposição ao sábio. E aqui vai estar o tolo se opondo ao justo. Existe aqui nesse salmo essa contraposição. Mas não só isso, esse salmo traz características também messiânicas. Porque no verso 7 ele conclui o salmo dizendo assim: tomara-se de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurará ou irá restaurar a sorte do seu povo. Percebe aqui, meus irmãos, que esse salmo é um salmo que condensa muitas características aí literárias, não uma só. Esse salmo ele tem ali à frente, no Salmo 53, uma repercussão dele, com algumas adições. Mas o fato é que, muito provavelmente, esse salmo que foi escrito por Davi, Davi escreveu quando viveu numa época em que ele percebia essa falta de coerência daquelas pessoas que, da boca para fora, diziam que Deus era uma realidade, mas que o comportamento delas era um comportamento como se Deus não existisse. Daí, meus irmãos, a gente precisa aplicar isso para as nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós professamos que cremos em Deus, professamos que somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, professamos que que vivemos um novo nascimento, que foi uma operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nos concedendo a vida de Deus em nosso interior. Mas parece que as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós dizemos crer. Isso deve acender para a gente aquela luzinha vermelha de alerta. Ora, se nós dizemos que cremos em Deus, que somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, que o Espírito Santo habita em nós e que Ele promoveu regeneração em nosso coração, por que as nossas atitudes continuam as mesmas? Essa é a indagação do salmista. Porque ele vai dizer aí no primeiro verso, diz o tolo, diz o insensato no seu coração, não há Deus. E o que é que comprova que esse coração está contaminado por esse ateísmo prático? É porque ele vai dizer na continuidade do versículo o comportamento deles. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Sabemos, queridos irmãos, escutem só, da nossa inclinação, até mesmo dos regenerados, para fazer aquilo que é errado. Temos dentro de nós uma natureza que milita contra a nova natureza que foi instalada dentro de nós pelo Espírito, no Espírito. E esse coração é um coração
desesperadamente corrupto. É um coração que tem uma tendência natural a pecar. Porque ele é um coração herdado de Adão. É uma vida interior que está fundamentada numa realidade de pecado. E o que é que acontece se a gente vive uma vida que não dá a devida importância à realidade de Deus? Meus irmãos, olha a nossa sociedade. Olhe para a nossa sociedade. Veja o que está acontecendo. Cada vez mais que a nossa sociedade se afasta dos valores que foram fundamentais para o Ocidente, que tem por base, sim, o direito romano, mas tem por base também a ética e a moral cristã. Cada vez mais que essa sociedade se afasta desses valores, veja como a calamidade impera na nossa sociedade. Veja como a vida é banalizada, meus irmãos. A declaração, eu já disse isso aqui, universal de direitos humanos, ela é fundamentada na ética cristã, de perceber dignidade no ser humano, dignidade na vida humana. Mas quando a nossa sociedade começa a relativizar esses valores, o que vai acontecendo, meus irmãos, é que a sociedade vai se autodestruindo, vai se corrompendo, vai praticando cada vez mais abominação. É liberação do aborto, da legalização do aborto. São crimes cada vez mais hediondos que vão sendo cometidos. Aumenta-se a perseguição contra aqueles que buscam viver uma vida piedosa com base naquilo que é a verdade da palavra de Deus revelada para nós. Então, é esse tipo de sociedade. E quando Deus olha do céu, porque essa expressão assim, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, é como se no céu abrisse assim uma janelinha e Deus olhasse. E quando ele contempla os filhos dos homens, eu não sei se você faz uma correlação desse texto com aquele texto lá de Noé. Quando Deus, ele viu a maldade campeando nos seres humanos, ele resolveu destruir a criação, porque ele viu que o homem estava fazendo cada vez mais aquilo que é mal. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos dias como nos dias de Noé. Cada vez mais a maldade está presente no seio da sociedade e a gente não pode ignorar isso. E quando Deus olha para esse ser humano que ele criou, vivendo nessa imoralidade, vivendo nessa corrupção, vivendo a antítese dos valores que ele próprio determinou para o bem-estar do ser humano, Deus entende que ele olha para esse ser humano e vê que as pessoas não estão entendendo. Não estão entendendo. Não há quem busque a Deus. Queridos, isso aqui é algo muito sério. É algo muito sério. Quando Deus está dizendo assim, não há quem busque a Deus, ele está dizendo assim, grande parte dessa sociedade está absolutamente corrompida. É um período realmente difícil, trabalhoso, do qual se viver de maneira piedosa se torna cada vez mais difícil. Isso é reforçado no terceiro verso, que ele diz assim, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Isso aqui é um recurso literário chamado hipérbole. É quando você quer realçar uma verdade. Quando ele diz assim, todos se extraviaram, aqui quando o salmista escreveu isso aqui, é importante se dizer que o autor sagrado não estava pensando na doutrina da depravação total. A gente pode aplicar isso aqui, a doutrina da depravação total, de que o pecado de Adão contaminou a todos. Mas ele está falando aqui dos efeitos nocivos de uma sociedade que vive esse ateísmo prático. Dos efeitos nocivos na vida das pessoas. E ele vai dizer assim, não há
quem o façam bem. Não há um sequer. Ele está dizendo assim, a coisa alastrou-se de uma forma, esse ateísmo prático alastrou-se de uma tal maneira que a sociedade, nessa sociedade, os valores que ela coloca são valores contrários a Deus. Ela dá importância a tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus traz como sua vontade para a nossa vida. E aí, meus irmãos, até aqui é como se fosse um diagnóstico em que o salmista está fazendo da sociedade. Até o verso 3. Quando ele chega no verso 4, ele faz uma reflexão. E essa reflexão, ela deve permear a todos, indistintamente. Porque agora sim, veja só, se a gente entende aqui que podemos aplicar que todos pecaram e por isso se afastaram, foram retirados, né, destituídos da presença gloriosa de Deus, a gente entende que todos nós precisamos fazer essa reflexão, indistintamente. É muito mais fácil a gente olhar só para o mundo e não olhar para dentro de si, né? E ele vai dizer aqui uma coisa interessante. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, aqueles que praticam essas coisas, que devoram o meu povo, que perseguem. Ali ele está falando do povo de Israel, mas das nações ali que circundavam o povo. Como quem devora, como quem come o pão. Que devora o povo como quem come o pão, como quem mastiga o pão. Que não invocam o Senhor. É como se ele dissesse assim, será que essas pessoas que dizem que têm os seus deuses, quando elas agem, elas não percebem que há uma incoerência nisso? Que elas perseguem quem não deveriam perseguir? Que elas destroem quem não deveriam destruir? Que elas não levam em conta que há um Deus que cuida do seu povo? Olha, meus irmãos, vamos parar para pensar. Será que essa sociedade que a gente está vivendo, ela não se dá mais conta disso? E eu creio que não se dá mais conta. Eu vou citar um exemplo, meus irmãos. Assim, há tempos atrás, até uma pessoa que praticava o mal, um bandido, assim, ele respeitava os templos. Ele respeitava. Ele não chegava num templo cristão, evangélico e vandalizava um templo. Porque mesmo ele fazendo mal, ele sabia que aquilo ali era algo muito grave, uma vez que ali era o lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Queridos, a sociedade que a gente está vivendo hoje está de ponta cabeça. As pessoas entram no templo, vandalizam, fazem protestos seminuas dentro de igrejas, meus irmãos. Não há mais respeito com o povo de Deus. Olha que sociedade caótica essa que nós estamos vivendo. E aí você pode, meu irmão, minha irmã, pensar assim como eu e dizer assim, será que Deus vai deixar que isso continue acontecendo? Será que isso vai ficar impune? Será que esses que praticam o mal vão continuar praticando? Irmão, não vão. Porque Deus tem um até aqui. E essa expressão de Deus até aqui é uma expressão que encerra ali até onde esses maus podem agir. Porque até aquele lugar, até aquela medida da maldade, Deus permite. Porém, Deus também age. E a gente não pode esquecer disso. Irmãos, percebam claramente o que está acontecendo. Tem escolas cristãs aí sendo invadidas. E aí se usa várias coisas aí para tentar justificar as ações que estão sendo feitas de violência nesses lugares. São escolas cristãs, são creches cristãs, são cristãos que são perseguidos na África e em países comunistas, por exemplo. Percebam, e também países islâmicos que são dominados por ditaduras islâmicas. Percebam, meus irmãos, que o povo de Deus tem sido perseguido.
tem sido humilhado. Políticos que riem da fé cristã, que debocham da fé cristã. Veja o que diz o verso 5, presta atenção, olha aí comigo. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Irmãos, por mais que Deus permita uma medida de maldade dessas pessoas, Deus também se revelará para eles como um justo juiz. Aquele que está do lado do seu povo, o Senhor dos exércitos. E quando Deus se revela, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Quando Deus se revela, pode ser o homem mais cruel da face da terra. Ele tem que se dobrar na presença de Deus. Ele é tomado de pavor, ele é sobressaltado por uma realidade que é maior do que qualquer coisa que ele imagina. Então, meus irmãos, Deus não vai deixar estas coisas impunes. O cristão não deve pensar em vingança. O cristão não deve pensar que ele vai ter que fazer alguma coisa em resposta ao mal, pagando o mal com o mal. Muito pelo contrário, o conselho apostólico é que a gente não deve pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E ele faz isso, o apóstolo Paulo, com base naquilo que Jesus Cristo disse. Se teu inimigo te bater numa face, dá a outra. Se pedir a túnica, dê também a capa. Se caminhar uma milha, caminhe mais uma. A resposta sempre deve ser, ao invés de uma resposta vingativa, respondendo ao mal com o mal, a gente deve responder com o bem. Porque a vingança pertence a Deus. E Deus dá o pago, sim, àqueles que agem com soberba. Veja aí o versículo 6. O salmista traz aí o que é que eles fazem em relação aos justos, aos humildes, em contraposição aos iníquos, aos tolos. Eles metem a ridículo o conselho dos humildes. É como se eles estivessem rindo da reunião do povo de Deus, meus irmãos. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Da assembleia do povo de Deus, daqueles que creem em Deus, daqueles que não são soberbos, mas creem que existe um Deus acima deles, ao qual eles devem se humilhar. Algumas versões vão dizer pobres, mas eu acho que a versão que diz humildes é melhor que a nossa. Meteis a ridículo o conselho dos humildes. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo daquilo que está acontecendo, né? Quando vocês oprimem o povo de Deus. Vocês estão rindo, né? Tá. Escutem o que vai acontecer. Porque o Senhor é o refúgio destes. Diz aí no verso 6. O Senhor é o refúgio destes. E aí o salmista conclui no verso 7 com algo que é ao mesmo tempo atual, mas é também profético. Ele diz assim: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Irmãos, de Sião já veio a salvação de Israel. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo encarnou, Jesus encarnou. Foi concebido por obra do Espírito Santo. Jesus Cristo nasceu de Maria, de uma mulher. Jesus Cristo viveu aqui neste mundo, dando provas através de sinais e prodígios de que Ele é o Messias escolhido de Deus. Jesus padeceu numa cruz em favor dos nossos pecados, para a nossa redenção, para a nossa restauração, para a restauração de um povo que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Irmãos, Jesus Cristo morreu na cruz, mas Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. E Jesus Cristo foi assunto aos céus.
e voltará da mesma forma como ele subiu. Nós cremos nessa verdade, nós cremos nesta realidade. Por isso, meus irmãos, a restauração que Deus já começou a operar através da vida daqueles que ele escolheu, Deus concluirá essa restauração, queridos irmãos. Ele voltará para cumprir a promessa do novo céu e da nova terra, para juízo dos ímpios e para completa redenção do seu povo. E nós, meus irmãos, que aguardamos a vinda de Jesus Cristo, que cremos nas promessas que ele nos fez, nos alegraremos, todo o povo de Deus, da antiga e da nova aliança, o Israel do Antigo Testamento e o Israel do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento e a igreja do Antigo Testamento, estaremos reunidos a uma só voz, glorificando a Deus, exaltando o seu nome, nos alegrando na presença dele, porque as coisas deste mundo já passaram, a perseguição cessou, o mal não existe mais, a morte não terá mais a última palavra na nossa vida, não haverá mais sofrimento. Que coisa linda, meus irmãos! Aqueles que vivem como se Deus não existisse, sofrerão, ficarão em pavor, quando Jesus Cristo vier entre as nuvens, com poder e grande glória, para fazer de uma vez por todas a restauração geral, para colocar no devido lugar Satanás, seus anjos e todos aqueles que não deram ouvidos ao evangelho da graça de Jesus Cristo. Que Deus, meus irmãos, fortaleça os nossos corações com essa verdade. Que nossos corações possam estar repletos dessa convicção e dessa confiança. E que, embora vivamos no mundo como nós vivemos, que as pessoas tratam a realidade de Deus como se fosse uma mentira. Um dia, todas elas serão impactadas com grande espanto por essa realidade que é inexorável. Vamos orar a Deus. Santo e bendito Pai, nós queremos te agradecer, ó Senhor, por esse momento em tua presença. Queremos te pedir, ó bondoso Deus, que em nossos corações, Senhor, não cresça esse ateísmo prático. Que não vivemos, Senhor, não vivamos uma vida incoerente, na qual dizemos crer que tu és o nosso Deus, professamos a nossa salvação em Jesus Cristo, dizemos que o teu Espírito habita no seio da tua igreja, mas ao mesmo tempo nos comportamos como se isso não fosse uma realidade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Dirige os nossos passos. Direciona a nossa vida, Senhor, para que possamos dar bom testemunho de Ti. E por mais que esse mundo cada vez mais piore, Senhor, que possamos nos manter firmes e inabaláveis na nossa fé. Porque esse mundo, Senhor, que ri do Teu povo, um dia ficará pasmo com a revelação do Teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos Te pedir, ó Senhor, Tu que já vieste a esse mundo, Jesus, Tu que já providenciaste a nossa salvação na cruz, que Tu possas, Senhor, vir sem demora. Vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, é o que nós clamamos, para que a nossa alegria, para que a alegria do Teu povo seja completa. Eu Te peço, Senhor, por todos os meus irmãos e irmãs que estão até aqui nesse momento, confere nos corações deles, Senhor, através da Tua palavra fé, força, encorajamento para resistir diante dos embates dessa vida e da sociedade que nós vivemos. Nós Te rogamos tudo isso no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos irmãos, mais uma vez uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Até a próxima.